Praticamente 70% dos idosos consomem regularmente nozes, que, como se constatou, contribuem imperceptivelmente para processos inflamatórios, aceleram a degradação do tecido muscular, aumentam os níveis de colesterol ruim e gradualmente esgotam a vitalidade, dificultando a realização de tarefas cotidianas, como caminhar, subir escadas e manter a independência na velhice. Paradoxalmente, muitas vezes são as mesmas nozes que são ativamente anunciadas como benéficas para o coração, aprovadas para dietas cetogênicas e ricas em gorduras saudáveis. No entanto, por trás da atraente embalagem de marketing, algumas dessas nozes podem provocar inflamações sorrateiramente, agravando dores nas articulações, perturbando o equilíbrio do colesterol, sobrecarregando ainda mais o sistema cardiovascular e até afetando negativamente a memória e a saúde do cérebro com o tempo. Um tipo específico de noz, que será discutido mais adiante, está associado ao aumento dos níveis de açúcar no sangue, aumento do risco de desenvolver diabetes e diminuição da densidade óssea quando consumido em excesso. Surpreendentemente, essa noz é frequentemente encontrada em kits de lanches para idosos e ainda é recomendada em dietas populares com baixo teor de carboidratos. Mas não se preocupe, porque a seguir serão consideradas as 5 nozes mais prejudiciais para os idosos, começando por aquelas que causam os danos mais traiçoeiros. Também serão apresentadas 5 alternativas mais benéficas e protetoras que realmente apoiam a saúde do cérebro, reduzem a inflamação e ajudam a manter a força muscular. Portanto, se você tem mais de 60 anos ou cuida de um idoso, este material pode ser um dos mais importantes que você verá este ano. E certifique-se de assistir até o final, porque a noz número 4 contém um composto oculto sobre o qual poucas pessoas falam, mas que representa um perigo real. Então, vamos começar com as nozes que devem ser evitadas e descobrir por quê. Em primeiro lugar, a amêndoa amarga. As amêndoas são frequentemente elogiadas como um lanche saudável e benéfico para o coração. Mas um tipo delas pode ser surpreendentemente perigoso, especialmente quando cruas. Enquanto as amêndoas comuns são seguras e ricas em nutrientes, as amêndoas amargas contêm um composto natural chamado amigdalina. Quando digerido, ele se transforma em cianeto, uma substância tóxica que impede o corpo de absorver oxigênio. E é aí que os verdadeiros problemas começam. Apenas 4 a 5 amêndoas amargas cruas podem causar sintomas como tontura, náusea ou confusão. Consumir mais de 10 pode levar a sérias consequências que exigem atenção médica imediata. O fato é que, com a idade, a capacidade do corpo de decompor toxinas como o cianeto diminui, tornando os idosos particularmente suscetíveis até mesmo a pequenas doses. Quanto mais velha a pessoa, maior o risco. O tratamento térmico das amêndoas amargas elimina o perigo. Mas consumi-las cruas, como aconselham algumas fontes que promovem a saúde natural, não é apenas arriscado, mas pode ser francamente prejudicial. Para confundir ainda mais a situação, as amêndoas amargas são frequentemente vendidas como sementes de damasco ou rotuladas como um remédio de desintoxicação. Mas não há nada no cianeto que promova a desintoxicação. Os idosos que desejam permanecer enérgicos, alertas e independentes devem evitar completamente esta noz. No entanto, a amêndoa amarga não é a única noz que deve ser tratada com cautela. O que mais se esconde no mundo das nozes? Entre os favoritos universais na cozinha, um atributo indispensável de festas e parte integrante de lanches, o amendoim está modestamente localizado. Este produto popular, infelizmente, é capaz de provocar processos inflamatórios no corpo de forma sutil e está sujeito a contaminações perigosas, das quais a maioria dos consumidores nem suspeita. O amendoim, que parece um lanche inofensivo e acessível, que pode ser encontrado em misturas para caminhadas, barras de proteína ou como pasta em torradas, representa uma ameaça para pessoas mais velhas. Surpreendentemente,
O amendoim, ao contrário da crença popular, não é uma noz no sentido botânico. Ele pertence à família das leguminosas e amadurece no subsolo, o que o torna particularmente suscetível à contaminação por aflatoxinas, substâncias venenosas produzidas por fungos de mofo. Essas toxinas, acumulando-se no corpo, podem levar a danos celulares, enfraquecimento do sistema imunológico e aumento do risco de desenvolver certos tipos de câncer. Com a idade, a capacidade do corpo de eliminar toxinas de forma eficaz diminui. Portanto, mesmo que o consumo de amendoim não tenha causado quaisquer consequências negativas no passado, na idade adulta, ele pode contribuir para uma carga oculta no fígado, fadiga inexplicável e processos inflamatórios lentos. Além disso, o amendoim é rico em ácidos graxos ômega 6. Embora uma certa quantidade de ômega 6 seja necessária para o funcionamento normal do corpo, o consumo excessivo pode desequilibrar a proporção com o ômega 3 e estimular o desenvolvimento de inflamações comuns, que são um fator-chave no surgimento de dores nas articulações, o Rudishenia Krovobrachenia e Narushenia Cognitivner. Pessoas com mais de 65 anos que tomam medicamentos para afinar o sangue devem ter cautela especial. O amendoim contém vitamina K, que pode interagir com esses medicamentos, aumentando o risco de formação de coágulos perigosos ou ocorrência de sangramentos repentinos. Mesmo a pasta de amendoim não é um produto seguro. Muitos fabricantes adicionam açúcar, sal e óleos hidrogenados, uma combinação perigosa, que pode aumentar imperceptivelmente a pressão arterial e desgastar o músculo cardíaco com o tempo. Assim, embora o amendoim possa parecer uma fonte conveniente de proteína, para os idosos, ele pode minar sutilmente a energia, a mobilidade e o bem-estar geral. Em terceiro lugar, na lista de ameaças ocultas à saúde, estão as nozes de macadâmia, cujo sabor delicado é enganoso. Elas podem provocar a perda de massa muscular e retardar os processos de recuperação em pessoas mais velhas. A razão reside em sua composição. Abundância de gorduras com baixo teor de proteína e fibras, que são cruciais para manter a força e a saúde muscular. A falta desses nutrientes dificulta a recuperação dos tecidos, o que leva ao enfraquecimento dos membros, ao aumento do tempo necessário para a recuperação e à perda gradual de força. O alto teor calórico das nozes de macadâmia também contribui para o ganho de peso, especialmente com um estilo de vida sedentário. O excesso de peso exerce pressão adicional sobre as articulações, o que dificulta caminhar, subir escadas e manter a mobilidade. Além disso, as nozes de macadâmia frequentemente encontradas à venda são torradas em óleos que promovem a inflamação e salgadas, o que pode agravar a rigidez das articulações e prejudicar a circulação sanguínea, especialmente em idosos. No entanto, as nozes de macadâmia não são o único perigo oculto. Existe outro tipo de noz, menor em tamanho e aparentemente inofensiva, mas que pode interagir com medicamentos. Estamos falando dos pinhões, que ocupam a quarta posição na lista. Essas pequenas e requintadas sementes, frequentemente usadas em saladas e pesto, podem representar uma séria ameaça à saúde dos idosos. Um dos principais problemas é sua capacidade de interagir com medicamentos comuns. Os pinhões podem afetar o metabolismo de medicamentos que regulam a pressão arterial, estatinas que reduzem o colesterol e até mesmo medicamentos usados para melhorar a circulação sanguínea e normalizar o ritmo cardíaco. Essas interações podem levar a picos repentinos de pressão arterial, batimentos cardíacos instáveis e problemas inesperados de coagulação sanguínea, especialmente em pacientes que tomam vários medicamentos ao mesmo tempo. Em uma revisão clínica publicada na revista Frontiers in Nutrition em 2022, foi observado que o ácido pinolênico contido nos pinhões pode alterar o processo de processamento de alguns medicamentos pelo fígado, o que pode prejudicar os planos de tratamento. Um fato preocupante
é que os pinhões raramente são mencionados em listas de precauções dietéticas e a maioria dos médicos não os considera um problema potencial. Mas isso não é tudo. Os pinhões estão associados ao surgimento de uma condição estranha, conhecida como boca de pinhão, quando, após o consumo, aparece na boca um sabor metálico ou amargo persistente, distorcendo o sabor de qualquer alimento e bebida por vários dias ou até semanas. Para os idosos que sofrem de falta de apetite ou perda de peso, isso pode levar à redução do consumo de alimentos, à falta de energia e à recuperação lenta após doenças e lesões. Além disso, os pinhões são ricos em gorduras poliinsaturadas, que oxidam rapidamente. No processo de oxidação, essas gorduras liberam compostos nocivos que podem acelerar o envelhecimento cerebral, causar obstrução das artérias e aumentar as dores nas articulações. E quanto mais velhas as nozes, maior o efeito negativo. Finalmente, devido ao seu pequeno tamanho e forma escorregadia, os pinhões podem representar um risco de asfixia, especialmente para pessoas com boca seca ou dificuldade para engolir, o que é comum na velhice. Assim, apesar de seu sabor delicado e propriedades nutricionais, os pinhões podem, imperceptivelmente, colocar em risco a segurança dos medicamentos tomados, a saúde do cérebro e o apetite. Em quinto lugar, na lista de alimentos não tão saudáveis para os idosos, está o caju. Esta noz, com um sabor delicado e frequentemente anunciada como um lanche saudável para o coração, pode dar um golpe oculto no sistema ósseo. Muitos não sabem que os cajus contêm oxalatos, substâncias que reagem com o cálcio no intestino, impedindo sua absorção. A absorção inadequada de cálcio leva ao enfraquecimento gradual dos ossos. Para os idosos, cuja densidade óssea já diminui com a idade, isso é particularmente perigoso, pois mesmo uma pequena deficiência de cálcio pode aumentar o risco de fraturas, comprometimento do equilíbrio e diminuição da mobilidade. As consequências podem ser graves, desde a recuperação prolongada de lesões até quedas que mudam a vida drasticamente. Mas os problemas não param por aí. O caju contém mais carboidratos do que a maioria das outras nozes, o que pode causar picos acentuados nos níveis de açúcar no sangue. Isso é especialmente arriscado para idosos com pré-diabetes ou diabetes. Com o tempo, esses picos podem danificar os pequenos vasos sanguíneos nas pernas e nos pés, levando a má circulação, dormência e cicatrização lenta de feridas. O risco para a saúde não se limita aos ossos. O caju pode contribuir para a formação de cálculos renais. Os oxalatos, que interferem na absorção de cálcio, podem se cristalizar nos rins, especialmente quando a ingestão de líquidos é insuficiente, o que é comum em idosos. Finalmente, vale a pena considerar a textura do caju. Nozes lisas e densas podem representar um risco de asfixia para pessoas com boca seca ou função mastigatória enfraquecida. Problemas comuns na velhice. Assim, apesar de sua aparente inocuidade e sabor agradável, os cajus podem contribuir silenciosamente para a perda de massa óssea, danos nos nervos, problemas renais e outras consequências indesejáveis. Ao escolher uma dieta ideal na velhice, pode valer a pena excluir esta noz da lista de alimentos preferidos. Castanha. Uma noz única com muitas propriedades benéficas. A castanha se destaca favoravelmente de seus pares no reino das nozes. Ao contrário da maioria das nozes, ela contém uma quantidade insignificante de gordura, mas é rica em carboidratos complexos e fibras. Essa combinação fornece ao corpo energia sustentada, proporciona uma sensação de saciedade e apoia a digestão saudável, sem criar uma sensação de peso. As castanhas também são uma fonte valiosa de vitamina C, o que é raro entre as nozes. Além disso, elas contêm vitamina E e antioxidantes, que ajudam a reduzir a inflamação e proteger o tecido muscular das mudanças relacionadas à idade. Estudos mostram que comer castanhas ajuda a manter níveis normais de açúcar no sangue e a reduzir os níveis de colesterol ruim,
LDL, tornando-as uma escolha inteligente para idosos que se preocupam com a saúde do coração e o metabolismo. As castanhas podem ser assadas, moídas em farinha e adicionadas a vários pratos, como arroz ou massa. É importante lembrar que as castanhas estragam mais rapidamente do que outras nozes, por isso devem ser armazenadas em um recipiente hermético na geladeira. Amêndoas. Um tesouro de saúde em cada noz. As amêndoas não são apenas um lanche crocante, mas um produto valioso que pode se tornar um hábito diário benéfico para os idosos. Rica em cálcio, magnésio e gorduras saudáveis, a amêndoa tem um efeito benéfico sobre os ossos, músculos, coração e memória. Com a idade, a densidade óssea diminui naturalmente, aumentando o risco de osteoporose. A amêndoa, devido ao seu alto teor de cálcio, ajuda a fortalecer o tecido ósseo. O magnésio, também presente na amêndoa, garante que o cálcio seja entregue exatamente onde é necessário, nos ossos e não nas artérias. A amêndoa também ajuda a preservar a massa muscular devido a uma combinação de proteína vegetal e gorduras monoinsaturadas. A perda de massa muscular é uma das principais causas de fraqueza, instabilidade e risco de quedas em idosos. Estudos de longo prazo mostram que pessoas que incluem nozes em sua dieta, incluindo amêndoas, demonstram maiores taxas de atividade física e menor suscetibilidade à fraqueza. A amêndoa é uma fonte natural de fibra, que ajuda a lidar com a constipação e o inchaço. Problemas comuns que podem reduzir os níveis de energia e a mobilidade. As gorduras saudáveis contidas nas amêndoas ajudam a reduzir os níveis de colesterol ruim, melhorando a circulação sanguínea e reduzindo o risco de derrame. A pele marrom das amêndoas é rica em antioxidantes, que protegem o cérebro das mudanças relacionadas à idade, mantendo a memória e a clareza de pensamento por muitos anos. Assim, a amêndoa é um produto versátil que apoia a saúde dos ossos, músculos, coração, digestão e cérebro. Em terceiro lugar em nossa lista estão as nozes, em cuja aparência se adivinha uma certa poesia, pois sua forma lembra um cérebro em miniatura. E deve-se dizer, a natureza não errou aqui, dotando-as de propriedades que tornam as nozes um dos melhores produtos para manter a saúde do cérebro na idade adulta. O segredo de seus efeitos benéficos reside no ácido alfa-linolênico, ALA, um ácido graxo ômega 3 vegetal, do qual essas nozes são ricas. O ALA desempenha um papel importante na manutenção da flexibilidade e da saúde das células cerebrais, o que contribui para melhorar a memória, a concentração e a coordenação dos movimentos com o envelhecimento. Mas as nozes não só apoiam a estrutura do cérebro, como também o protegem. Graças ao seu elevado teor de polifenóis, atuam como defensores naturais contra a inflamação e o estresse oxidativo. Estes antioxidantes têm a capacidade única de penetrar na barreira hematoencefálica e proteger os neurônios dos danos que podem levar à perda de memória e a deficiências cognitivas. Um estudo publicado no Journal of Nutrition, Health and Aging mostrou que os idosos que consomem regularmente nozes têm um melhor desempenho em testes de memória e processamento de informação em comparação com aqueles que não o fazem, o que confirma os benefícios reais deste hábito simples para as funções cognitivas. As propriedades benéficas das nozes não se limitam apenas ao cérebro. Elas também contêm arginina, um aminoácido que suporta o fluxo sanguíneo saudável, fornecendo aos músculos o oxigênio necessário para manter a força, o equilíbrio e a estabilidade. Como um bônus adicional, as nozes são uma fonte natural de melatonina, o que contribui para melhorar a qualidade do sono, o que é, sem dúvida, importante para manter a energia, a clareza mental e o bom humor. Um pequeno punhado de nozes algumas vezes por semana pode suportar a atividade mental, a atividade motora e a qualidade do sono, tudo graças a uma única noz modesta.
Em quarto lugar na nossa lista estão as castanhas do Brasil. Talvez não sejam tão populares como as amêndoas ou as nozes, mas quando se trata de saúde hormonal e manutenção da força, são das mais poderosas entre os seus pares. As castanhas do Brasil são incrivelmente ricas em selênio, um mineral essencial para a função saudável da tireoide, que desempenha um papel importante na regulação do metabolismo, dos níveis de energia e na manutenção da massa muscular. 3 aspectos que se tornam mais difíceis de gerir com a idade. Na verdade, apenas 1 ou 2 castanhas do Brasil por dia são suficientes para satisfazer as necessidades de selênio do corpo. Estudos mostram que os idosos com níveis saudáveis de hormonas da tireoide relatam melhorias na massa muscular, na coordenação dos movimentos e até no fortalecimento do sistema imunitário. As castanhas do Brasil também apoiam a produção de testosterona, tanto em homens como em mulheres, o que ajuda a combater o declínio natural da força muscular e da densidade óssea que ocorre inevitavelmente com a idade. Para obter o máximo de benefícios, recomenda-se consumir castanhas do Brasil cruas e não salgadas, limitando-se a 2 ou 3 castanhas por dia, pois o consumo excessivo de selênio pode ser prejudicial. São ideais como um lanche a meio da manhã ou como um complemento para o mingau ou o iogurte, fornecendo ao corpo nutrientes essenciais. Em quinto lugar na lista de alimentos saudáveis para idosos estão os pistácios. É comum pensar que o consumo de sal deve ser evitado com a idade, o que pode levar ao abandono dos lanches de frutos secos. No entanto, os pistácios desmentem esta crença, demonstrando que nem todos os frutos secos são igualmente benéficos, especialmente quando se trata de manter a mobilidade, a saúde do coração e a acuidade visual. Ao contrário de muitos petiscos salgados que podem aumentar a pressão arterial, os pistácios têm o efeito oposto. São uma fonte natural de potássio, que neutraliza os efeitos do sódio e promove um fluxo sanguíneo mais suave e constante. Isto, por sua vez, garante uma melhor circulação, fortalece o sistema cardiovascular e mantém a força das pernas, permitindo que se mantenha confiante nos seus movimentos. Mas as propriedades benéficas dos pistácios não se limitam a isso. A sua composição inclui luteína e zeaxantina, 2 carotenoides essenciais que protegem os olhos da degeneração macular relacionada com a idade. Manter uma boa visão na velhice não só permite ver melhor, como também ajuda a prevenir quedas, melhora a coordenação e contribui para manter a independência. Tal como outros frutos secos saudáveis para o coração, os pistácios contêm uma quantidade equilibrada de gorduras saudáveis e proteínas vegetais, proporcionando um fluxo constante de energia sem picos e quedas subsequentes de energia. Isto torna-os uma escolha ideal para os idosos que controlam os níveis de açúcar no sangue, o peso ou que são propensos à fadiga. Além disso, o processo de consumo de pistácios tem um efeito surpreendentemente benéfico nas mãos e na mente. Partir a casca não só promove uma alimentação consciente, como também ajuda a manter a coordenação entre as mãos e os olhos e desenvolve a motricidade fina, o que é especialmente importante na velhice. Um estudo clínico publicado na revista Hypertension mostrou que os adultos que consumiram pistácios diariamente apresentaram uma redução significativa da pressão arterial sistólica, o que estava diretamente relacionado com o teor de potássio e antioxidantes destes frutos secos. Portanto, se você está procurando um lanche saboroso e nutritivo que apoie a saúde do coração, a visão, a força e as funções cognitivas, o pistache é uma excelente escolha.